Atlético, gostamos muito de você. Estamos começando a turma do bate-bola com estes destaques. Corinthians não sai da cola e continua falando em Luan. A dança é essa mesmo, Emanuel. O Atlético precisa colocar alguns jogadores que voltam de empréstimo, atletas que têm contrato com o Galo, e por isso é uma situação normal de mercado. Passa para lá um, vem para cá outro e assim vai tentando compor as situações. Primeiramente a gente começa dizendo do lateral direito Emerson, convocado, como a gente já destacou ao longo da programação da Itatiaia, convocado para a seleção brasileira sub-20, vai defender a seleção nesse sul-americano na categoria, então, em janeiro, essa competição que vai ser no Chile. O Emerson, que é troféu Guará na lateral direita e também revelação, e ele tendo agora essa missão com a seleção brasileira, que tem essa estreia no dia 19 contra a Colômbia. Jogador que, por meio do próprio site do Atlético, disse a alegria, satisfação, está de férias, falou conosco aqui na Itatiaia também ontem, a alegria de ter recebido o troféu Guará, muito feliz com a lembrança da imprensa mineira, e ele agora com essa missão na seleção brasileira. E por essa questão, a torcida fica meio complicada ali, meio preocupada, nós vamos perder o Emerson. É o seguinte, são 6 rodadas do Campeonato Mineiro, ficaria fora dos jogos contra o Boa, Tombense, Cruzeiro, o RT, Guarani e Caldense. Aí o torcedor pode perguntar, Copa Libertadores, o Atlético deve fazer a estreia no dia 20 de fevereiro, então vai ter um tempo hábil aí para ter o Emerson para essa competição. Pergunta você, Léo Figueiredo, Emanuel, é um tipo de convocação, por mais que seja um sub-20, um sul-americano, que dá moral pro garoto, que chegou ao Atlético ainda com uma certa desconfiança, mas com pouco tempo no seu futebol e pegou essa titularidade, Léo. Ele perde a pré-temporada, né? Justamente. Ele não vai fazer a pré-temporada com o time. É um garoto que tem potencial, algumas vezes já falei isso aqui, até nessa possível negociação envolvendo os espanhóis, quando surgiu a primeira conversa sobre o Barcelona, eu brinquei e falei, gente, esse Barcelona pode contratar o Emerson daqui a alguns anos, mas no momento, só que numa negociação desse tipo, com o Betis sendo o caminho, não me estranha. O Emerson joga nas seleções de base, se valorizou mais no Atlético, mas ele ainda tem um bocado para percorrer. Só que tem um Atlético, uma decisão importante aí. O que é mais importante nesse momento? Valorizar o Emerson fora de campo para que ele seja vendido por um valor melhor. Vamos falar a verdade, ele são os ovos de ouro do Atlético nesse momento aí. O Emerson é a galinha dos ovos de ouro. Hoje é, para render muita grana. Ou o Atlético precisa dele dentro de campo e pediria à seleção brasileira uma dispensa. Acho que não vai pedir, né? Vai deixar o garoto disputar o sub-20, mas ele fará falta na lateral direita. É até injusto tirar do Emerson a chance de jogar numa seleção brasileira sub-20. É uma vitrine e o Atlético pode até se beneficiar. Põe o Emerson aqui para jogar contra o Boa, pouca gente vai tomar conhecimento fora do Brasil, porque é um jogo que não empolga tanto. O que deve estar deixando aí a diretoria de futebol do Atlético com uma pulga atrás da orelha é o seguinte: quem vai jogar no lugar do Emerson? De novo o Patrick? O Atlético começa mais uma temporada com o Patrick, que é um jogador muito questionado pela torcida. A ideia do departamento de futebol do Atlético, as pessoas que se manifestaram a partir, por exemplo, do final do Campeonato Brasileiro, sempre falando em nome do Atlético que é preciso haver uma renovação, que muitos jogadores não ficariam. E um deles seria o Patrick, já tem um tempo, mas tem contrato em vigor. É uma decisão do Atlético, mas o jogador também deve ser ouvido nesse momento, o que interessa mais para ele. É verdade, Manuel, e você coloca essa situação do Emerson, e buscando, claro, do lado do Atlético, pelo que eu conversei hoje com pessoas ligadas ao jogador, ao Atlético, não vai ter nenhum tipo de impedimento, não. Vai deixar a vida do atleta andar, a parte profissional andar, é importante pro jogador. Pesa muito isso que o Léo Figueiredo falou também. Eu tenho certeza que o Levir Coupe, ao mesmo tempo que sabe que isso dá uma moral e deixa o jogador muito mais feliz, a gente pode ver que o atleta pega mais experiência, maturidade,
tem esse lado da pré-temporada que pesa muito. Ainda hoje, mais uma vez, a imprensa espanhola, acompanhava também o Thiago dizendo isso ontem aqui na Itatiaia, a imprensa espanhola destacando mais uma vez esse interesse do Betis e do Barcelona numa compra compartilhada pelo Emerson. O assunto é Emerson tá pegando fogo. 12 milhões de euros, o Betis pagando 9 milhões de euros e o Barcelona pagando algo em torno de 3 milhões então para ter o jogador. Vamos esperar se essa situação vai vingar. Uma coisa é certa, Manuel e Léo Figueiredo, hoje o Emerson, Juventude, essa questão de seleção brasileira é no elenco atleticano mais valorizado. Mas tem uma situação, eu vou ser bem sincero, se chegar a 12 milhões de euros, pode vender, porque não que o Emerson não valha isso, ou principalmente que ele vá valer futuramente, porque ele tem muito potencial, mas 12 milhões de euros pro Emerson que fez meia temporada no Atlético, vamos assim colocar, e que ficou mais fácil a vida dele até porque o Patrick não tem mais cartaz nenhum. Ele foi bem na lateral, ele tem se desenvolvido, mas ele ainda tem um caminho a percorrer no futebol. 12 milhões de euros, nós estamos falando aí de mais de 50 milhões de reais. Isso é importantíssimo para o ano do Atlético. Então, se essa proposta realmente existe, se tem algo perto disso, já procurem outro lateral direito. Emerson Pancieri, manchete da turma do bate-bola, o Corinthians não sai da cola do Galo para levar o Luan. E aí a dúvida, Emanuel, a questão ainda do Emerson, só para fechar essa questão da Copa Libertadores, se vai desfalcar, aí é uma questão e abre um precedente, vamos ver como que vai ser essa situação. E o Luan, Emanuel, você pode me perguntar, como já colocou em manchete, o Corinthians quer o Luan de qualquer maneira. O Fábio Carilli acha que o Luan pode agregar muito valor. E se a gente for levantar, o Luan fez 56 partidas pelo Atlético em 2018. Teve aquela lesão, ele inclusive conversou com o João Vitor Xavier no bastidores há pouco tempo, dizendo que é uma lesão que 70% dos atletas brasileiros têm, mas que ele conseguiu a recuperação. Usou até o próprio exemplo do Dedé, que muita gente não confiava na volta desses dois atletas. O Corinthians quer. O que o Corinthians fez? Colocou a possibilidade de envolver uma grana menor que os 12 milhões de reais. Isso o Corinthians não paga. E pelo jeito o próprio André Sanches falou isso lá em São Paulo, que esse valor não paga. E colocaria um valor menor e duas opções. Queria a avaliação de vocês sobre essas opções. O Cleison, que foi um jogador que chegou a ser finalista de Copa do Brasil com o Corinthians, primeiro jogo, me recordo, aqui no Mineirão atuou com o Jair Ventura que deixou o Corinthians, e tem uma possibilidade do garoto Pedro Henrique. Gosta, Léo? De zaga e jovem o Atlético já tem. Acho que para trazer o Pedro Henrique para ficar apostando e tudo, não, só se for para compor uma negociação. O Cleison acho que é um bom jogador, cara de lado de campo, habilidoso, tem um drible fácil, meio esquentado, né? Mas acho que o Leverkusen conseguiria contornar. Só que tem uma notícia de hoje que eu acho que pode mexer nessa negociação e nesse interesse do Corinthians. O Corinthians acabou de contratar o Ramiro, do Grêmio. O Ramiro é o famoso volante jogador de lado direito. Num esquema ali com 3 meias, muitas vezes com o Renato Gaúcho, o Ramiro jogava como esse homem pelo lado direito. Se o Carille estiver pensando nisso, jogaria na mesma posição que o Luan. Então não sei se o interesse do Corinthians continua, mesmo já tendo contratado o Ramiro, ou se vai esfriar porque o Corinthians contratou esse cara. Acho que o Atlético precisa ser inteligente nesse momento. O Luan é um cara que tem uma identificação muito grande com a torcida, ele tem uma lista, um currículo de serviços prestados ao Atlético muito grande. Não é só um jogador dentro de campo, que é um bom jogador dentro de campo, mas não é só isso. Só que também não é só isso o lado médico. É importante que o Dr. Rodrigo Lasmar nesse momento seja consultado. Qual a firmeza do Luan para 2019? Porque em 2018 tinha muitas dúvidas se o Luan suportaria jogar o ano inteiro, e ele conseguiu até ter uma temporada boa, estar presente, mas muitas vezes substituído. Então o lado físico do Luan tem que ser avaliado nesse momento. O Atlético precisa ser inteligente nessa negociação com o jogador e o próprio Corinthians. O Emanuel, e é interessante isso que o Léo coloca, e eu estava na entrevista coletiva, foi a última ou penúltima entrevista coletiva no Atlético, antes da partida que confirmou a ida para a Copa Libertadores, e o Luan falava: eu, na temporada atual, estou reaprendendo a cuidar do meu corpo.
fazer algumas coisas que eu não fazia. Então eu estou reaprendendo a utilizar o meu corpo dentro de campo. Não tenho mais aquele pique, aquela arrancada, mudei um pouco o futebol. Então, dentro dessa linha que falou também o Léo Figueiredo, é uma situação a pensar, mas o Corinthians quer de fato, Luan, acredita que é um jogador que além disso tem a importância da experiência, algo que faltou ao Corinthians na temporada. Pra gente fechar, Emanuel, duas situações. Danilo, jogador que tem contrato com o Atlético, entrevistamos inclusive hoje no Rádio Esportes o Danilo, que passa férias com a família, o Danilo que é de Fabriciano, ouvinte inclusive da Itatiaia. Uma situação favorável ao Vasco da Gama. Alexandre Faria gosta muito do jogador, quem sabe é uma composição para que o Danilo seja colocado no Vasco da Gama, lembrando que o Danilo foi atleta da Ponte Preta. E a situação da zaga também, que a gente já falou alguns nomes aqui. O Igor Rabelo, a gente antecipou aqui na Itatiaia no último domingo. O Atlético fez sim uma proposta pelo atleta na casa de 12 milhões de reais. Essa proposta foi rechaçada, o Botafogo não aceitou, não quis seguir o papo, mas o Atlético gosta muito do perfil do Igor Rabelo. Foi falado o nome do Maicon, mas aí entra o futebol árabe, que pesa muito e quer contar com o jogador. Tem agora a questão do Hever, e poderia ser uma volta. Companheiros da imprensa carioca, Vene Casagrande, que foi do Esporte Interativo, também colocando essa situação que poderia ser algo favorável por já conhecer o time, já conhecer a estrutura do clube, já ter passado pelo Galo, Hever ser uma opção. Pra gente fechar, Léo Figueiredo, é uma boa? 33 anos, não sei se é exatamente o que o Atlético está procurando, não. Mas ele tem uma história muito bonita, né? Da conquista da Libertadores, mas não sei não, sinceramente, acho que me espanta um pouco essa notícia. Emanuel sofreu com algumas lesões na época do Internacional, voltou pro Flamengo, então esse é o nome colocado na imprensa carioca. E para fechar de fato, o Carlos tem contrato até metade de 2019, esse vai ter o contrato rescindido, Emanuel. Você falou em vários jogadores, muitas hipóteses. Eu fiquei esperando você falar o seguinte, olha, tem um jogador na base do Atlético que vai se integrar ao elenco profissional. Existe um conceito antigo no futebol de que zagueiro você não compra, você faz em casa. É mais fácil fazer um zagueiro em casa. Não sei quantos o Atlético tem na base, o que o Marques teria para dizer à diretoria do Atlético sobre o aproveitamento de um ou de outro jogador, mas está fazendo falta, muita falta no Atlético, essa presença, essa injeção de juventude da base do Atlético para o time principal. E a oportunidade para fazer tudo isso é o Campeonato Mineiro. Não adianta depois pegar jogador da base e tentar lançar em Copa Libertadores da América ou em Campeonato Brasileiro. A oportunidade é agora. Tem ou não tem? Se não tiver, aí tem que comprar. 6:30. É a turma do bate-bola pela Itatiaia. Estamos começando a turma do bate-bola com estes destaques. Corinthians não sai da cola e continua falando em Luan. A dança é essa mesmo, Emanuel. O Atlético precisa colocar alguns jogadores que voltam de empréstimo, atletas que têm contrato com o Galo, e por isso é uma situação normal de mercado. Passa para lá um, vem para cá outro e assim vai tentando compor as situações. Primeiramente a gente começa dizendo do lateral direito Emerson, convocado, como a gente já destacou ao longo da programação da Itatiaia, convocado para a seleção brasileira sub-20, vai defender a seleção nesse sul-americano na categoria, então, em janeiro, essa competição que vai ser no Chile. O Emerson, que é troféu Guará na lateral direita e também revelação, e ele tendo agora essa missão com a seleção brasileira, que tem essa estreia no dia 19 contra a Colômbia. Jogador que, por meio do próprio site do Atlético, disse a alegria, satisfação, está de férias, falou conosco aqui na Itatiaia também ontem, a alegria de ter recebido o troféu Guará, muito feliz com a lembrança da imprensa mineira, e ele agora com essa missão na seleção brasileira. E por essa questão, a torcida fica meio complicada ali, meio preocupada, nós vamos perder o Emerson.
É o seguinte, são 6 rodadas do Campeonato Mineiro, ficaria fora dos jogos contra o Boa, Tombense, Cruzeiro...